Bom dia, pastores. No começo da minha conversão, eu assisti essa série Lúcifer. Faltava pouco para acabar. Antes de acabar, eu comecei a ficar perturbada. Graças a Deus, meus olhos abriram e vi o mal todo disso, da série Lúcifer. Que é uma perturbação mesmo. A pessoa começa... Tem uma postagem até do Fábio de Mello, dizendo, eu vou parar de assistir Lúcifer, senão eu vou torcer pro diabo. Que é uma coisa que atualmente ela está sendo programada. Eu sempre digo isso, Fábio. Ninguém cria um desenho, um filme, uma novela, um brinquedo, uma moda sem ter um objetivo. Então a programação, por que nós estamos vendo tantos satanistas, luciferianos, tantas pessoas manifestar em público a sua adoração às trevas? Porque eles já foram programados para entender que o diabo não é tão mal como a religião propaga. Entendeu? Entendi. E aí existe outra questão, para a gente partir para outro assunto, que é: os pastores não gostam que fale do diabo no púlpito. Isso é verdade. Eu já ouvi vários dizer, diabo não deve ser pregado, não deve ser falado. Mas veja bem, nós estamos em época de Copa do Mundo. O técnico do Brasil e o técnico do Haiti hoje. Vai ter Brasil e Haiti. Você vai assistir? Não sei se eu vou conseguir, mas vou fazer de tudo para assistir. O senhor assistiu Lúcifer? Você assistiu Lúcifer? O Lúcifer, a série? É. Não. Dizer que eu não assisti, eu assisti num voo da Azul umas 3 vezes ali, mas dizer que eu parei e assisti, não. Eu nunca assisti nenhum episódio, então eu tô livre para assistir o jogo da Copa do Mundo. Eu sou assim. Ai, agora perdi o fio da meada aqui. O técnico do Brasil com o técnico do Haiti. O que o técnico do Haiti faz? Ele vai assistir as partidas dos jogadores e vai entender como cada jogador, qual é o ataque, qual é a defesa, qual é o furo. Tanto um quanto o outro. Por quê? Porque eles estão num jogo. Então, os técnicos, eles vão ver o ponto fraco, aonde ele é mais forte, para poder atacar e ganhar um jogo. E isso é qualquer um. Jogo de luta de MMA, os técnicos, ele avaliam quem vai combater. Agora, veja bem, a Bíblia diz que o diabo é o que nosso? Adversário. A Bíblia diz que ele é o valente, que vem armado. Então, veja bem, eu preciso combatê-lo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Agora, tem o texto de Mateus, e se não me falha a memória, é o capítulo 13, que é muito forte. Que quando o demônio sai, a casa fica limpa. E ele vai procurar um lugar para habitar. Se ele não encontra, o que ele faz? Ele volta. Para os lugares... Ele vai, né? Aos lugares desertos e tal. E ele volta. Se ele encontra, daí tá bem escrito lá, a casa limpa, adornada e vazia. Ele chama 7 e entra. E o último estágio é pior do que o primeiro. Então, quer dizer, como é que eu vou ser um cristão e não vou conhecer meu adversário sabendo que ele nunca vai desistir de destruir a minha vida? Você tá entendendo? Então nós estamos numa geração hoje, tem um monte de crente. Olha só, se você tem dor de cabeça crônica, se você tem insônia, se você está irado, ira de quebrar as coisas, se você tá com desejo de morte, gosto de sangue na boca, ira, tudo isso não é possessão, é opressão. Você está sendo oprimido pelo diabo. Qual é o problema hoje? Em vez das pessoas orar e se revestir de poder, elas se enchem de medicamento. Infelizmente. E a gente aqui não faz apologia a você não se medicar. Sim. E também não ir ao psicólogo. Às vezes você precisa de terapia. Mas tem muita gente trocando aquilo que é espiritual por aquilo que é humano. O psicólogo não vai conseguir te ajudar em causas espirituais. Não é? Medicamento não vai conseguir te ajudar em causas espirituais. Então, o que é espiritual tem que ser vencido de forma espiritual. O que é humano tem que ser vencido de forma humana. Não é verdade, pastor? E esse é o problema. A gente está combatendo o demônio no coach. Infelizmente. Pastor, agora falando-se, para a gente sair desse assunto aqui e partir para outro, falando-se de o diabo querer fazer com que ele seja conhecido como o cara bonzinho. Dentro desses debates, inúmeras vezes a gente vê eles falando bem assim: não chame a minha entidade de demônio, de diabo, porque eles colocam a entidade como pessoas que morreram e agora estão fazendo bem.
tentando ajudar as pessoas. Então, eles falam, por exemplo, que Pombagira, Tranca-Rua, Exu Caveira, Zé Pilintra, Você tá especialista. Preto Velho, Maria Padilha, Pombagira Cigana, Pombagira Rainha, Eita! Pombagira Sete Saia, Exu Tá Caveira, queimado, cobre nós com o teu sangue, Senhor. Exu Sete Facadas, e tantos outros aí. Essas entidades São aqui pessoas... que morreram. Por exemplo, eles falam, o Zé Pilintra, eles falam que era um malandro, era uma pessoa que bebia e tal, e ele de alguma forma morreu tentando salvar alguém. Se não me falha a memória, eu posso estar errado aí, se tiver algum ocultista aí, alguém dessas religiões, coloca aí. Se alguém que já foi também, pode colocar aí nos comentários. Não sei se o Preto Velho, o Exu, disse que era um padre. E aí morreram e agora tá ensinando o bem e tal, se manifesta para ensinar as pessoas a fazer o bem. Então eles não tratam essas entidades como demônios, eles falam que os demônios existem, que são os obsessores, alguma coisa nesse sentido, que são os que maquinam mal e tal, que é outra classe, que não são essas entidades. Ou seja, eu particularmente passei praticamente a minha vida toda, porque desde quando criança eu estou dentro de um contexto religião, igreja e tal, entendendo que essas entidades que eu falei aqui são demônios. Na igreja, ele se manifestava e dizia: eu sou fulano e quero acabar com a vida dela. E aí os pastores iam lá e repreendiam pelo nome dessas entidades. O pastor Marco Feliciano agora está sofrendo processo porque ele chamou essas entidades de demônio. E esse processo foi parar na mão do Dino, né? do Flávio Dino. Vai chegar um tempo que essas entidades vai ter que arrumar um outro nome para se manifestar na igreja, porque não pode mais chamar de demônio. Olha que confusão tá acontecendo na nossa sociedade, porque nesse debate aí, quando o pastor chamou essas entidades de demônio, não chame a minha entidade de demônio, senão você vai levar processo. Imagina! Olha só, Levíticos 19, deixa eu ler aqui. Levíticos 19, versículo 30 e 31. Então vamos lá, vamos para a Bíblia, né? Não, versículo 31. Não vos virareis para os adivinhos e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com ele. Eu sou o Senhor. Esse é o primeiro. Aí existe o texto de Deuteronômio 18, 10 a 13. Veja bem, são demônios, sabe? Não tem essa questão, quer dizer, né? Ó, não permite que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício seu filho ou sua filha, que pratique adivinhação, que é o que acontece, ou se dedique à magia, ou faça presságio, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, que consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor abomina por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. O que é tudo isso? Abominação. Biblicamente, não são encarnação, são demônios. São demônios. Então, nós estamos vivendo um momento de muitas pessoas que estão emergindo no mundo, né? E aí entra, por exemplo, tem adivinhação na igreja? Tem. Espírito enganador na igreja? Tem. Então, tá dentro. E tem muito macumbeiro vestido de pastor, tá? Quem tem discernimento espírito, eu sempre digo isso, um crente que tem Bíblia, que tem vida no altar, chega num ambiente de adivinhação, você incomoda. Sim. Porque você vai incomodar o demônio que usa aquela pessoa. Então a Bíblia diz que tudo isso é abominação. A maior revelação é a palavra. Eu preciso conhecer meu adversário, combater o adversário. Então está criando várias narrativas para se colocar essas entidades como seres bons.
O Eu Acredito Podcast valoriza a importância do testemunho para o fortalecimento da fé em Cristo Jesus. No entanto, é fundamental ressaltar que as experiências individuais isoladas apresentadas neste canal não devem ser consideradas como doutrina bíblica. As opiniões expressas pelos convidados não representam necessariamente a posição oficial do podcast.